Lavões FM. Desporto. Vamos então analisar a 20ª jornada que se joga este domingo, mas começando por analisar um pouco dos resultados daquilo que se passou no passado fim de semana, nesse jogo grande que pôs frente a frente a equipa do Lusitano de Vilmoinhos e do Castro Daire, e os restantes partidas desta 19ª jornada, onde o Moimenta da Beira continua na liderança e o Castro Daire acaba por cair para quarto classificado, já com alguma distância, a 5 pontos da liderança. Carlos Sousa, o que é que lhe diz esta 19ª jornada? Muito boa noite. De facto, uma jornada com um jogo grande, nomeadamente entre o Lusitano e o Castro Daire. Aqui o grande derrotado foi o Castro Daire, ficando a 5 pontos do líder Moimenta, que cumpriu. Mas fazendo uma análise ao jogo Lusitano-Castro Daire, conforme tínhamos referido na semana passada, que ia ser um jogo onde os detalhes iriam definir o jogo. O Lusitano entrou no jogo muito forte, muito agressivo, com e sem bola, conseguindo impor por vezes o seu jogo. O Castro Daire na fase inicial teve algumas dificuldades em conseguir conter a equipa do Lusitano, e o Lusitano acaba por chegar a 1-0. A partir de determinada fase da primeira parte, o Castro Daire consegue equilibrar o jogo, e a partir daí as coisas tornaram-se muito mais equilibradas. Na segunda parte, o Castro Daire veio com uma postura completamente diferente. Conseguiu ser mais pressionante, com as suas linhas mais subidas, conseguiu chegar ao gol do empate, e numa fase em que o Castro Daire estava a ser mais forte, perante um erro individual, e ao mesmo tempo pode-se considerar coletivo, em virtude dos dois jogadores em causa, acaba por o Lusitano chegar à vitória e à situação do 2-1. A partir daí o jogo foi repartido, mas acaba por ser o derrotado Castro Daire, porque fica neste momento a 5 pontos do Moimenta da Beira. Quanto aos outros líderes do campeonato, o Sátão conseguiu mais uma vitória em casa, uma equipa sem derrotas em casa. É o segundo melhor ataque e a melhor defesa. Equipa onde faz do seu coletivo a sua maior força. Mas tem pela frente, temos que recordar, um Fornelos agressivo, que dificultou em muito a sua tarefa. Outras três equipas, o Paivense, o Canas Senhorim e o Sernancelho, ao fim de algum tempo acabam por vencer alguma série de resultados negativos, perante equipas que têm demonstrado debilidades e dificuldades em conseguir pontos a jogar fora, que é o caso do Tarouquense, Lamego e Campia. O Moimenta foi cumprir ao último classificado, apesar de ter estado a perder, acabou por dar a volta ao resultado, perante, na minha opinião, um condenado Vozela. Moimenta, a parte do Lusitano, são as equipas com menos derrotas neste campeonato, apenas 2. Têm tido um campeonato a jogar fora, por vezes até bastante estável. Molelos e Mangualde repartiram pontos, conforme tínhamos referido na semana passada. O Rezende voltou às vitórias perante um aflito Viseu-Benfica. Aqui o fator casa foi importante. E, de facto, a 19ª jornada começa aqui já a criar algumas divisões na tabela classificativa. Temos os 4 primeiros que continuam ainda na disputa, apesar das 5 pontos de diferença por parte do Castro Daire perante o Moimenta, mas ainda vão ter um confronto direto, ainda vão jogar entre eles. Depois que temos um segundo grupo, onde o Paivense conseguiu chegar novamente ao 5º lugar, Mangualde, Canas Senhorim, que finalmente, ao fim de uma série longa de jogos, consegue vencer. E depois temos aqui uma série de equipas que, perdendo pontos, podem estar numa situação bastante complicada. E, portanto, isto ainda nas próximas 3, 4 jornadas poderá começar a haver aqui alguma definição de parte da tabela classificativa. Muito bem, vamos então agora olhar a jornada 20, que se joga este domingo. Começamos por esse jogo Tarouquense-Castro Daire. Ora bem, são 2 equipas vindas de derrotas, equipas com ambições completamente distintas. O Tarouquense pretende assinalar pontos para fugir dos lugares de promoção, enquanto que um Castro Daire que não pode perder pontos para hipotecar a sua ambição de subida. Na primeira fase do campeonato, o Castro Daire venceu por 4 golos a 2, contudo, terá pela frente uma equipa que lhe vai criar muitas dificuldades na sua organização ofensiva. E agora um Viseu-Benfica Paivense. O Viseu-Benfica perdeu fora com um direto adversário, o Rezende, e o Paivense, ao fim de 5 jogos, contudo jogos disputados com equipas de cima da tabela, voltou às vitórias. Jogo de grau de dificuldade elevada para ambas as equipas, por 2 motivos. Paivense é uma equipa que fora consegue complicar muito a tarefa dos seus adversários,
e joga contra o Viseu Benfica aflito, a necessitar urgentemente de pontos para tentar sair do lugar das promoções. Mas o Paivense tem mostrado clara capacidade para vencer fora, portanto poderá ser um jogo onde a equipa de fora poderá ter mais vantagem. E passamos para um jogo entre vizinhos, são esse Fornelos-Rezende. De facto é um jogo entre vizinhos, separados apenas por 3 pontos. Fornelos vem de uma derrota, o Rezende de uma vitória em casa. Portanto, na outra fase, a primeira fase do campeonato, o Fornelos acaba por vencer em Rezende. Contudo, o Fornelos em casa tem sido uma equipa bastante forte, bastante agressiva, bastante compacta, onde tem feito resultados importantíssimos, enquanto que o Rezende fora tem algumas debilidades e algumas dificuldades. Por esse motivo, acho que o Fornelos terá mais vantagem perante um Rezende. Depois um amigo Sátão. Lamego Sátão, ou seja, um dos líderes do campeonato contra uma equipa que está em 14º lugar. O Lamego tem feito a sua grande maioria de pontos em casa. Nas últimas jornadas em casa tem vencido. Contudo, o Sátão é uma equipa que faz do coletivo a sua maior força. É uma equipa bastante agressiva, bastante dinâmica, que consegue fazer bons resultados também fora. Sendo um dos líderes, o segundo classificado neste momento, ou do Movimento da Beira, acredito que o Sátão não deixe fugir pontos. Na primeira volta o Sátão foi claramente superior, vencendo em casa por 6-0. Contudo, há aqui outro aspecto importante. O Sporting Lamego joga num campo de relva natural com uma relva natural um pouco estragada, o qual o Sátão poderá sentir algumas dificuldades. Passamos agora para o jogo seguinte, que põe frente a frente a equipa do Movimento da Beira e do Canas Senhorim. Aqui é um jogo, para mim, de um dos jogos da jornada. Porquê? O Movimento da Beira, o líder do campeonato, o líder que em casa não perdeu um único jogo, mas em casa, jogando contra equipas do meio da tabela, tem sido por vezes algo premiável, deixando que os adversários consigam ter mais força e mais capacidade. O Canas Senhorim, ao fim de uma série grande de jogos, volta às vitórias, poderá ser um novo alento para poder novamente impor. Na primeira fase, o Canas Senhorim acaba por vencer o Movimento, numa fase em que o Canas Senhorim andava nos lugares cimeiros. Portanto, aqui o Movimento da Beira terá que trabalhar muito para vencer um Canas Senhorim agarrido e agressivo. E o último classificado que viaja até Mangualde-Voselense é o jogo que se segue. Mangualde-Voselense. Mangualde vem de uma série de jogos com resultados positivos. Joga contra o último classificado que vai até a final do campeonato, acredito, tentar dignificar a sua imagem e alguma qualidade de alguns jogadores que tem. Vai jogar perante o Mangualde, que em casa tem sido bastante forte. Aqui o fator casa poderá ser importante para o Mangualde. Segue-se o jogo Campia Moelos. Outro jogo que para mim será importante nesta jornada, que é o Campia Moelos. Ambas as equipas estão nos lugares da despromoção. O Moelos fora é uma equipa bastante premiável, permitindo muitas das vezes que as equipas adversárias até consigam dilatar o marcador. O Campia, em casa, tem tido uma equipa bastante compacta, tem sofrido poucos golos, contudo marca poucos golos. Aqui o jogo poderá ser repartido e a divisão de pontos poderá ocorrer aqui, o que não é benéfico para nenhuma das duas equipas. E depois vamos para um Sernancelho Lusitano de Vilmoinhos, que é o último jogo desta jornada. O último jogo, também um jogo importante da jornada. O Sernancelho, ao fim de uma série de jogos, consegue uma vitória que foi importante. Joga em casa, perante um Lusitano que na última jornada fora perdeu pontos, na minha opinião. Aqui o Sernancelho vai dificultar muito a tarefa do Lusitano, mas o Lusitano tem mais que argumentos para poder sair vencedor caso consiga impor a sua forma de jogar. O Sernancelho, de facto, em casa tem feito o seu campeonato, o que é lógico. Na primeira fase do campeonato, o Sernancelho acaba por perder 3-2 em Lusitano. Portanto, será uma tarefa muito difícil para o Lusitano, mas acho que o Lusitano poderá ter mais vantagem perante um Sernancelho. Fica então o olhar desta jornada 20 da Divisão de Honra.